o Senhor possa agir através da tua palavra, como sempre o Senhor tem feito. Nós estamos em dias presentes, dias difíceis, dias de angústias, dias como de mulheres que estariam para dar o parto, para ter a luz e dar o filho. Dias difíceis, porque a Bíblia diz que chegariam esses tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos onde as pessoas iam perderem o seu amor por outras pessoas, aonde não haveria mais compaixão, aonde não haveria mais união, harmonia. Somente as trevas estariam triunfando na vida das pessoas, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar, quer dizer, ia se acabar. O homem reinando sobre o homem, o homem querendo ser melhor do que o seu semelhante. E nós temos vivido esses tempos presentes, nós temos vivido esses últimos tempos, a qual a Bíblia nos revela que seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de intensas trevas, tempo de escuridão. O homem ia estar se voltando contra o próprio homem. Não ia haver mais amor, não ia haver mais entendimento, não ia haver mais compreensão. Mas o livro de Eclesiastes nos traz uma seguinte informação, mostrando para o homem que a vida do homem, ela está sujeita a um só caminho. Nós vimos que quando escreveu Salomão, dizendo: deveras revolvi todas essas coisas no meu coração. Salomão estava nesse momento em que ele começava a refletir sobre a sua vida, ainda que Salomão era um rei de Israel, um rei a qual foi concebido pelo seu reinado, aonde seria um reinado de paz. Mas Salomão agora, queridos, ele começa a refletir, ele começa a olhar para as situações, para o problema, porque Salomão foi um homem chamado para que viesse julgar Israel. E quando nós falamos de julgamento, nós vimos que seriam colocadas situações diante deste homem, e para que ele então pudesse tomar uma decisão, a qual essa decisão seria aproveitável diante do seu povo. E nós vimos Salomão agora dizendo que deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isso, em que o justo e os sábios e as suas obras estão na mão de Deus. Olha, Salomão começa escrevendo, dizendo para nós que tudo que o homem faz nessa terra, que tudo que o homem produz, até mesmo os seus próprios pensamentos, estão todas essas coisas debaixo deste céu, na mão de Deus. Nada pode fugir e nada pode escapar da mão do Todo-Poderoso. Está tudo na mão dele. Foi isso que Salomão, agora ele começa a observar, que todos os caminhos que o homem toma, tanto o caminho torto quanto o caminho reto, ela tem uma finalidade na vida do ser humano. Vai chegar-se um tempo que todas essas coisas vão se passar.
Porque a Bíblia diz para nós, ainda a qual Salomão escrevendo no seu livro, no livro de Eclesiastes, dizendo: em todo tempo seja alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nós vamos entrar neste entendimento, porque o nosso Deus, Ele quer falar com você nesta noite, nesta tarde, princípio de noite que nós estamos. Nós vimos aqui, aonde escreveu ainda o rei Salomão, dizendo: tudo enquanto vier a tua mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aleluia. Aqui estamos vendo alguns relatos de que foi relatado neste livro, a qual o Senhor Deus, usando Salomão para que escrevesse, para que notificasse, para que o seu povo tivesse um conhecimento. Porque a Bíblia diz que o homem sem conhecimento é um homem imprudente, é um homem que não tem entendimento, é um homem que não tem conhecimento. Porque a sabedoria, ela veio para dar entendimento para o homem, ela veio para dirigir, para governar a vida do homem, para que o homem possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vimos, queridos, que Salomão, ele faz, escrevendo no versículo do número 10, dizendo que para onde o homem vai, depois de todo o seu trabalho nessa terra, depois que tudo que as suas obras que o homem fez nesta terra, Salomão escreve dizendo que o homem tem um caminho a qual ele vai ter que andar. E esse caminho, ele diz que esse caminho é o caminho de sepultura. Ele está dizendo que esse caminho é um caminho de morte, a qual nós sabemos que no tempo presente que nós estamos, todos os dias da nossa vida, morrem homens, morrem todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, nas madrugadas, no amanhecer, não importa. Importa que todo dia o homem desce à sepultura. E agora a Bíblia diz que após esse caminhamento desse homem, após ele morrer, a Bíblia nos revela que para onde esse homem vai, para onde ele vai ficar naquele momento, não existe nenhuma ciência, não existe nenhuma sabedoria, não existe nenhum trabalho. Aleluia. Vocês estão entendendo nesta tarde, princípio de noite, aquilo que o nosso Deus quer falar conosco? Tudo que você fizer neste tempo presente embaixo desta terra, tudo que você fizer na sua vida, todas as obras da sua mão, tanto o pensamento como tudo aquilo que você criar. Nós vimos o irmão Mesaque pregando, falando sobre um homem que tinha uma vinha, e que nessa vinha ele plantou, e por ele ter plantado, ele colheu seus frutos abundantemente. E nós vimos que este homem, ele tinha celeiro, e que ele guardava tudo naquele celeiro, mas encheu o seu celeiro já estava cheio, ele não tinha mais o que fazer, ele já estava regozijando de toda a obra que estava na sua mão. Mas nós vimos, querido, que o Senhor Deus olhou para a obra daquele homem. O Senhor Deus viu as obras daquele homem, de tudo que ele plantou na face dessa terra, e de tudo que ele colheu, e de tudo que ele se ajuntou no seu celeiro. E Deus não se agradou da obra dele, porque a obra dele, ele queria ter muito mais do que aquilo que ele poderia ter. Assim somos nós, que nós fazemos todas as obras aqui em cima dessa terra, tanto as obras boas como as obras ruins.
tanto nós fazemos as obras boas quanto as obras ruins, tudo vai existir um tempo, vai existir uma situação. E nós vimos que este homem que ajuntou no seu celeiro, chegou-se o tempo que agora foi cobrado desse homem. Ele foi chamado para descer a cova. E agora tudo aquilo que ele ajuntou no seu celeiro não ia ter mais nenhuma serventia para ele, não ia servir mais para nada para ele, porque ele tinha agora chamado para descer a sepultura. Ele tinha sido chamado agora para descer a cova. Agora o seu celeiro não ia adiantar mais nada, os seus bens não iam resolver mais nenhum problema. Assim também foi como aquele homem que, quando Jesus foi crucificado na cruz, aquele homem malfeitor, e que quando Jesus foi levado perante Pilatos, e agora Pilatos tinha por época soltar um prisioneiro, e trouxeram então Jesus, e trouxeram também Barrabás. A Bíblia diz que Barrabás era um homem homicida. A Bíblia diz que Barrabás era um homem que praticava somente o mal na sua vida. E agora a Bíblia nos revela que naquele momento, que naquela hora em que foi apresentado Jesus e Barrabás, a Bíblia nos revela que Barrabás, de toda a sua obra que ele fizera sobre a face da terra, ele foi solto naquela hora. Nós vimos as obras, queridos, as obras dos homens que praticam o bem e as obras dos homens que praticam o mal. Nós estamos entendendo aqui o que o Senhor Deus quer falar conosco nesta palavra, que não adianta o homem correr para lá ou ele correr para cá, não adianta o homem ajuntar no seu celeiro, não adianta o homem querer ter grandes possessão sobre a face da terra, porque vai chegar o momento, vai chegar a hora que ele vai ter que descer a sepultura. Vai chegar o momento que tudo que ele fez, tanto bem quanto mal, ele vai ter que descer a cova. E o que será depois disso? É aqui que eu quero chamar a tua atenção. O que será depois disso? O que será depois em que você descer a sepultura? Qual será o seu entendimento? Qual será o seu conhecimento? O que você preparou para que tudo isso, após a sua morte, você pudesse agora gozar a vida eterna? O que você preparou? Nós vimos que tudo que o homem faz, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, o homem vai descer a cova. Vai chegar-se um momento, vai chegar a hora que ninguém vai escapar, porque o homem não consegue escapar da morte. O homem não consegue escapar da morte. Você não pode escapar da morte. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus veio nesta vida, o próprio Senhor. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus e que o Verbo era Deus, e que o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. O próprio Senhor Deus, Ele veio neste mundo aonde o homem estava condenado à morte, e Ele agora veio para trazer a vida.